Então, o tema que eu escolhi hoje para essa exposição foi uma casa para todos os povos. E isso é importante para os nossos dias. Deus chama vários povos, várias pessoas para estarem com Ele. Deus sempre vai estendendo o seu convite às nações e às gerações. Mas não são todas as pessoas que correspondem a esse convite do Senhor. E como igreja, nessa manhã, que a gente possa meditar naquilo que o Senhor deixa para nós como Escritura e aceitar de fato um convite, mas não só um convite a uma conversão, mas um convite de ser saciado da nossa fome e da nossa sede em Deus. Existem muitas coisas que roubam o nosso tempo e que talvez entram no nosso coração e dão uma sensação de saciedade, mas é uma sensação falsa. É algo que é temporário, porque aquilo que é perpétuo, aquilo que é eterno, a gente só encontra em Deus. Amém? Vamos lá para a exposição. Hoje a gente vai ler do verso 1. Eu queria ler até o verso 8. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, já está aqui na tela. Vamos lá, você já achou? Isaías 56. Do 1 ao 8, quem não achou, desvigia. Aí todo mundo já achou, que bom. Vamos lá. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: os eunucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei, é o 5, né? Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. E darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçando a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, esse contexto de Isaías 56, os estudiosos eles não têm um ponto exato de quando ele acontece, se é pós-exílio ou se é no momento próximo ao final do exílio. Mas essa palavra vem com uma esperança ao povo de Israel, saindo daquela situação adversa que era o exílio na Babilônia, e também um consolo àqueles que não eram naturais de Israel, mas que no período do exílio se mantiveram fiéis ao Senhor. E é importante a gente tratar isso, porque a gente vê que no período do exílio babilônico, historicamente falando, muitos do povo de Israel se adequaram demais à cultura babilônica. Absorveram demais aquela cultura, aquilo que a gente viu no livro Igreja Centrada, quando o Keller fala da superadaptação. Muitos se superadaptaram à cultura da Babilônia, e quando o decreto sai para o povo voltar para Jerusalém, muitos deles não quiseram voltar. Muitos escolheram ficar na Babilônia. O próprio idioma, o aramaico, ele já é uma mistura do hebraico antigo com o idioma da Babilônia. Daí essa mistura e surge até um novo idioma. Se você for ver algumas palavras, algumas expressões, elas são bem diferentes. Então, dentro desse contexto, a gente vê o oposto, o inverso, onde haviam pessoas que não eram da nação de Israel, mas que se aproximaram do Senhor nesse tempo. A gente também não tem como definir exatamente como que era o trato do sistema religioso dos judeus no período da Babilônia. A gente não sabe exatamente se eles conseguiam guardar os sábados, visto que eles estavam sob uma administração estrangeira, se eles conseguiam fazer algum tipo de sacrifício, de oferecer algum tipo de holocausto ao Senhor. A gente não tem nenhuma informação profunda
que diga quanto ao o modo deles operarem no período do exílio. Mas uma coisa é certa: Deus chama o seu povo para ser um povo diferente em qualquer lugar que nós estejamos. Qualquer lugar que o povo de Deus esteja, ele é chamado a viver com um padrão diferente. Seja na época do exílio, seja na própria terra de Israel, seja hoje aonde a gente habita, onde a gente está, onde a gente trabalha, onde a gente estuda. Onde existe alguém que faz parte do povo de Deus, as pessoas precisam olhar para nós e dizer: ali vai uma pessoa diferente. Ali vai alguém que anda de uma forma diferente como o mundo age. E a gente pode traduzir isso para todas as nossas relações humanas. No casamento, no relacionamento de amizade, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso uso do dinheiro. Toda a nossa maneira de viver, a nossa expressão de vida como cristãos, como povo do Senhor, precisa ser diferente da que o mundo leva. Amém? Então, esse capítulo, alguns estudiosos vão falar que a partir do capítulo 56, a gente está no terceiro Isaías. Né? E a gente vai caminhar nesse terceiro Isaías até o final do livro, até o capítulo 66. E aí, quando ele começa falando, lá no versículo 1, assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. A gente pode entender isso como um chamado ético do Senhor para guardar o juízo e fazer justiça. Como eu disse, a gente não consegue datar precisamente quando Isaías 56 foi escrito, mas pela característica que o texto tem, parece ser um pouco antes ou pouca coisa depois desse período assim pré e pós-exílico, né? Porque é uma mensagem de esperança. Deus está falando ao povo: guardem o meu direito, mantenham o direito e pratiquem a justiça. Isso diz ao povo, fala sobre uma exigência de viver uma vida coerente. Uma vida coerente com os preceitos divinos, uma vida coerente com os mandamentos do Senhor. É um chamado para a retidão que ele corresponde lá ao que Isaías vai falar no capítulo 51. Né? Vai dizer que aqueles que modelam a sua vida no servo sofredor, aqueles que modelam a sua vida no padrão de Jesus, eles são tidos como aqueles que praticam a justiça. Então, praticar a justiça vai muito além de fazer um ato externo, mas está profundamente ligado a viver como Jesus vive. Isso falando para os nossos tempos. Para o tempo dos israelitas, nesse contexto que Isaías está falando, viver e praticar a justiça e manter o direito está ligado diretamente a viver segundo os padrões que Deus estabelece na sua lei. E isso já é uma chamada para os nossos dias. Porque a gente acredita que a justiça, muitas vezes, é o famoso sopão. Então, eu escolho uma sexta-feira, faço uma panelada de comida, levo para uma praça e eu estou praticando a justiça. Mas, no decorrer da semana, não tem caráter de Cristo sendo desenvolvido no meio do povo. E aí, a gente precisa fazer essa troca. A gente pode fazer o sopão, a gente pode ajudar os famintos, a gente pode ajudar os necessitados? Claro que sim. Mas isso deve ser uma extensão do caráter de Cristo sendo gerado num povo. Amém? Vocês estão acordados? Vocês estão me ouvindo? Essa capinha aqui não ajuda muito, né? O Alec Motyer, que eu sempre cito aqui, ele diz que a justiça humana não é o preço da salvação, mas a sua preparação. É o terreno onde a graça floresce e mostra que o coração está alinhado com Deus. E sempre que a gente fala de justiça, é bom a gente falar sobre salvação, para a gente não cair naquele famoso erro de achar que a salvação é pela nossa obra ou pela nossa justiça. E Isaías, ele não está falando sobre isso, mas ele está falando que um povo que já foi escolhido por Deus deve viver de uma maneira diferente do mundo, a que mostre ao mundo o caráter daquele que o salvou. Então, as obras, elas são sempre uma extensão da graça que nos salva, e não a nossa salvação em si.
Paulo vai falar em Efésios 2:10, se eu não me engano, sobre isso, que as obras elas são uma demonstração da nossa salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas ele vai falar que nós somos salvos para boas obras. Amém? E só para não ficar nenhum tipo de confusão na nossa mente em relação ao que o texto diz, em relação ao que a gente acredita sobre a doutrina da salvação, vê comigo aí Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vocês acharam? Vamos lá. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a igreja nunca pode cair na confusão e no engano de que aquilo que a gente faz nos garante salvação. Mas o que nós fazemos é resultado de uma salvação que alcançou o povo de Deus. Amém? E Isaías vai continuar dizendo, proferindo as palavras do Senhor, dizendo que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e vivem uma vida justa são felizes, são bem-aventurados. Vocês lembram da série do Sermão do Monte? Felizes são aqueles que fazem isso, feliz é aquele que faz isso. É uma excelente tradução e transformação da expressão bem-aventurados para os nossos dias. Feliz é o homem que faz isso. Então, Isaías está dizendo que feliz é aquele que faz isso, aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então, a conduta ética que ele começa a falar no versículo 1, agora resulta em bênção divina para o povo. Olha o poder de viver uma vida ética. É o que a gente falou aqui. Nós viemos para um lugar onde o alvo principal da adoração é Deus. Mas no final da reunião, a gente vê que os beneficiados somos nós mesmos. Então, viver uma vida eticamente correta, moralmente correta, nos ensinamentos e princípios do Senhor, não é viver uma vida engessada e chata, mas é viver uma vida em que o próprio Deus retribui. Ele dá graça, a gente vive uma vida coerente com a graça que nos é ofertada, e em resposta a isso, Deus ainda nos dá mais. A graça, ela é uma coisa que ela é escandalosa mesmo, não tem como a gente conseguir definir em preceitos humanos o que ela é exatamente, porque a gente não merecia isso. A gente não merecia de maneira nenhuma. E se tem uma coisa que o ser humano, ele precisa se convencer e ser convencido por Deus, é que nós não merecíamos ser salvos. Nenhum de nós, nenhum irmão reunido agora de manhã ou hoje à noite em qualquer igreja do planeta Terra pode chegar à seguinte conclusão: eu merecia ser salvo. Absolutamente nenhum de nós merecíamos a salvação de Deus. Mas Ele é bom. Ele nos salva, Ele nos resgata de um lugar de trevas, uma vida destinada à distância dEle, e nos puxa para perto. E nós somos, dia após dia, abençoados e acrescidos em graça, em revelação, no conhecimento de Deus. Deus é muito bom. E falar que Deus é bom, e no amanhã onde a gente fala também sobre fome e sede de Deus, precisa também gerar um outro alerta na nossa mente. Se Deus é bom, nos salva, mesmo a gente não merecendo, cara, a igreja não pode viver distante de um lugar de fome e sede de Deus. A gente não pode viver de uma maneira indiferente ao que Deus faz e ao que Deus é. Mas a partir do momento em que a igreja se depara com a revelação de que nós éramos pecadores miseráveis destinados a uma vida distante de Deus, e Deus intervém enviando o seu próprio Filho e nos resgata dessa vida tenebrosa, cara, o que a gente precisa é correr para Deus com o máximo que a gente puder. Não é coerente lidar com a revelação da graça e viver uma vida apática. Não é coerente lidar com a revelação de Deus, de um Cristo, de próprio Deus encarnando, nascendo como um neném,
morrendo numa cruz, exposto nu, e a nossa vida ser indiferente a essa realidade. E a nossa vida ser indiferente a essa revelação. A nossa vida ser indiferente, irmãos, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ontem, na reunião de homens aqui, nós falávamos sobre a necessidade do homem se portar como um homem cristão, um homem bíblico, para proteger a sua família, proteger a sua esposa, os seus filhos, mas o maior resultado de um homem se posicionar corretamente é glorificar a Deus. É Deus ser glorificado na nossa vida, em toda a expressão do nosso ser, no trato com a nossa esposa, das mulheres com os maridos, com os nossos filhos, com o nosso dinheiro, com as nossas responsabilidades e compromissos. Uma vida cristã coerente e genuína, ela nunca é fadada ao estar parado, ao estar apático. Mas uma vida cristã coerente e saudável, ela sempre vai estar relacionada com crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de quem Deus é. A gente fala muito sobre, hoje em dia, a teologia coach. Ela coloca as pessoas num lugar onde elas só querem as bênçãos de Deus. Deus é abençoador, Deus é galardoador, e Ele não vai mudar isso por conta da teologia coach. Mas a gente precisa também parar e olhar para a nossa vida, porque é fácil apontar o erro dos outros, mas e quanto a nós? Como está a nossa fome e a nossa sede por Deus? A gente não prega a teologia da prosperidade, mas como está a nossa vida em relação ao nosso crescimento no conhecimento de Deus? Como que anda o nosso progresso? A gente está num período de fim de ano e é comum que as pessoas nessa época façam sempre as suas reflexões sobre o ano que passou. E quando chegar lá no finalzinho do ano, dia 31 de dezembro, na virada para o dia 1º de janeiro, que você fizer a sua reflexão, a sua meditação sobre como foi o ano de 2025, o que você vai poder dizer sobre você mesmo? Uau, nesse ano como eu cresci em Deus. Como eu conheci mais de Deus no ano de 2025. Como eu me debrucei sobre as Escrituras e o coração de Deus foi exposto à minha mente. Como eu consegui acessar um lugar em Deus onde eu nunca havia conseguido. Como esse ano foi maravilhoso. Ou será que de repente a sua resposta vai ser: mais um ano e eu não consegui cumprir a minha promessa que eu tinha feito de conhecer mais do Senhor? De descobrir quem Deus é de forma mais profunda, de capturar as emoções e os sentimentos de Deus. Como anda a nossa fome e a nossa sede? Eu não sei se você já teve a oportunidade ou até mesmo a curiosidade de ver como nas missões humanitárias na África, quando chegam os caminhões com suprimento, com alimentos, com rações humanas, como que é o desespero das pessoas para pegar alguma coisa. Sabe por que elas vão desesperadas até aquele grupo com comida? Porque elas estão com fome. Porque elas têm fome. Será que a nossa fome por Deus consegue chegar perto da fome que aquele povo tem por comida? Deus está falando: mantenham o direito, pratiquem a justiça, sejam iguais a Jesus. Mas será que a gente está buscando ser igual a Jesus? Ou será que a vida de igreja se tornou só mais uma agenda, só mais um compromisso, onde a gente marca no final da semana a nossa agenda? E eu não quero dizer, e nem jogar um peso sobre ninguém aqui, falando que a sua vida está totalmente errada e que você está totalmente distante de Deus. Mas o convite cristão é sempre para um povo desfrutar de Deus que é infinito em seu ser, que é ilimitado na sua existência. Por mais que a gente conheça de Deus
e chegue no final do ano e diga: uau, eu conheci Deus como eu nunca tinha conhecido na minha vida. Eu posso te assegurar que em 2026 tem mais. E 2027 tem mais. E 2028 tem mais. E 2035 tem mais. Porque Deus é inesgotável. A nossa fome e sede por Deus, ela vai ser saciada somente por Ele, mas Ele é tão grande que sempre tem mais para conhecer, para aprender, para mergulhar, para ser transformado ao caráter de Jesus. Sempre há mais para a igreja crescer. Amém? Vamos seguindo, mas ainda no verso 2. Isaías, ele usa os verbos aqui agir e firmar, aquele que faz isso e aquele que nisso se firma. E esses verbos, eles não indicam uma ação única, mas eles indicam uma ação contínua. Não é só aquele que faz isso, ou aquele que fez isso e aquele que nisso se firmou, mas é aquele que faz e continua fazendo isso. Aquele que se firma e continua se firmando nisso. Esse que se mantém numa constância de agir e se firmar nos preceitos de Deus, na ordem de Deus, no mandamento de Deus, no próprio caráter de Jesus, é uma pessoa feliz. É uma pessoa bem-aventurada. E ele usa o exemplo aqui, que para o povo da época é o que fazia muito sentido, que ele diz sobre se guardar de profanar o sábado e guardar a sua mão de cometer algum mal. Como eu disse, a gente não consegue afirmar categoricamente que o povo de Israel, no meio do exílio, conseguia guardar o sábado. A gente não sabe como era a administração babilônica naquele tempo. Mas, de algum modo, o povo, ele chamado para exercer uma vida, para viver uma vida diferente. No contexto de Isaías, era guardar o sábado, porque o sábado é um dia de dedicação ao Senhor. É um dia onde o povo se abstinha de qualquer outra atividade e se dedicava ao Senhor. Se a gente puxar para o nosso contexto, para os nossos dias, para a nossa cultura, Isaías está falando que feliz é o homem que se firma e que faz, e continua se firmando e fazendo, de guardar o sábado, mas o sábado é de se dedicar ao Senhor. Não só num dia exclusivo como o domingo, mas uma vida que se dedica ao Senhor. Uma vida que é dedicada a conhecer a Deus e a imitar Jesus. Uma vida que é dedicada a guardar a sua mão de cometer algum mal. O que Isaías tem em mente aqui é um homem pecador. É um homem que está sujeito aos pecados. Homens como nós. Mas que tomam uma postura e adotam uma postura de se guardar para Deus, mesmo diante das atrocidades do mundo. Mesmo diante de uma cultura mundana tão contrária e adversa à cosmovisão cristã. Isaías fala para um povo e de um povo que escolhe se guardar dos manjares da Babilônia. Vocês lembram da história de Daniel e dos seus amigos? Que eles dizem para o servo do rei, fala: rei, a gente não vai se contaminar com isso aí. Tudo isso aí parece muito gostoso, parece muito bom, parece muito legal, mas a gente não quer isso aí. Pode dar para a gente só legume. A gente ainda faz um trato com você. Bota um tempo aí, e daqui a alguns dias você vai ver a nossa aparência. Parece extremismo e parece loucura, mas o povo se dedica ao Senhor, aqueles homens se dedicaram, aqueles jovens se dedicaram ao Senhor, e ao final do dia que eles propuseram, o servo do rei vem e vê que a aparência daqueles jovens era melhor do que os outros que se contaminaram com as delícias, os manjares da Babilônia. Lembra que eu falei de uma recompensa divina? Deus é bom, Ele é galardoador, Ele é abençoador.
E mesmo com a graça dele, que a gente pode definir como o maior bem que ele poderia nos dar, nos alcançar com a sua salvação, Deus ainda assim continua abençoando e presenteando os seus filhos. Mas também tem a nossa responsabilidade, também tem o nosso chamado de se dedicar ao Senhor, de dedicar a nossa vida a Deus, numa frase que alguns irmãos sempre falam aqui, que é só nesse tempo, é só nessa vida, é só nessa era que a gente tem a oportunidade de glorificar a Deus em meio às dificuldades. Pós essa era, pós esse aion, como o grego vai dizer, um período de tempo específico, a gente não vai conseguir glorificar a Deus nas dificuldades, porque não vai ter mais. Então, o que a gente tem hoje não é um retrato de um tempo pessimista ou de algo pessimista para a igreja, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de glorificar a Deus em uma sociedade afundada no pecado, em glorificar a Deus numa cultura totalmente imersa em prostituição, em ganância, em orgulho, em egoísmo, uma antítese quase que total de quem Deus é. A igreja tem a oportunidade e o privilégio de manifestar Deus numa sociedade em trevas. É uma vida de dedicação ao Senhor, dedicação a Deus, onde a gente glorifica ao Senhor, mesmo sendo pecadores miseráveis. E Deus é digno disso. E as obras, por mais que não sejam o alvo da salvação, elas são uma extensão da salvação. E a igreja não pode caminhar distante disso. Como eu falei, Paulo fala aos Efésios 2:10 que nós fomos salvos para boas obras. Precisamos viver em obras de justiça que manifestam o caráter de Deus, mas entendendo que não é isso que nos salva. E Deus agora vai chegar, através do profeta Isaías, falar sobre a inclusão dos excluídos. E nós éramos esses excluídos também, irmãos. E essa é uma parte mais central e mais revolucionária desse capítulo. Porque o texto ele vai mencionar 2 grupos marginalizados na época, que eram os estrangeiros e os eunucos. Os eunucos, eles não podiam participar plenamente do culto, e isso a gente vê lá em Deuteronômio 23. E parte dos eunucos da época, justamente não participavam do culto, porque numa cultura pagã, eles ofereciam os seus órgãos sexuais a um ídolo. E Deus separa esses homens. Fala, vocês, por enquanto não tem como. Deus não é exclusivo no sentido de excluir as pessoas. Deus é inclusivo. Mas Ele, através da sua forma pedagógica de tratar e de fazer as coisas, Ele ensina que o povo de Deus ele precisa ser distinto. Ele ensina que o povo de Deus precisa ser diferente. E quanto aos estrangeiros, também viviam esse contexto de separação, porque não eram da descendência de Abraão. E Deus vai falar, eu tenho um povo exclusivo. Mas Deus é gracioso, Ele é abençoador. E o plano dele nunca foi ter um povo só de uma nação exclusiva, mas agregar muitos e muitos para essa grande família. E aqui chega parte desse momento. Não é a partir daqui que Deus começa a incluir principalmente os estrangeiros, e a gente vê isso com a história de Ruth, sendo incluída na família de Deus. Mas o Senhor vai começar a chamar essas pessoas, e não só chamar, mas Ele diz que eles também são abençoados agora por fazer parte da família de Deus. Ele diz no verso 3, o estrangeiro que tivesse unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E o eunuco não deve dizer, eis que sou uma árvore seca. Aquele que foi incluído na família do Senhor
não deve ter um pensamento de que um dia o Senhor o desprezará, mas deve ter confiança no caráter paterno de Deus, que chama os seus filhos a uma salvação. A igreja precisa descansar na segurança da salvação de Deus, que é uma obra consumada. É claro que descansar na salvação não nos coloca num lugar de uma vez salvo, salvo para sempre, não preciso fazer mais nada, não vivo uma vida coerente, vivo do jeito que eu quiser, porque Deus já me alcançou. Talvez uma pessoa que pense desse modo, ela pode nem ter sido salva, ela só está se enganando. Porque aquele que de fato foi alcançado pela obra de Cristo, ele sempre vai viver uma vida de conhecimento de Deus, de progredir em conhecer o Senhor e de manifestar a sua beleza, e de manifestar as suas virtudes e manifestar o caráter de Cristo. O estrangeiro, ele não precisa dizer, ele não precisava dizer, o Senhor me excluirá do seu povo. Mas o Senhor está dando uma promessa de que não haveria mais uma separação. Isso é fruto da graça de Deus. Mais uma vez a gente vai falar sobre graça de Deus. Hoje a gente não vai falar sobre confiança, mas a graça está sempre habitando no nosso meio, nos nossos textos, nas nossas exposições. Deus é gracioso e a gente precisa ser grato a Deus por isso. Ele inclui um povo que estava distante, que não fazia parte da aliança. E o eunuco, que dizia assim, eu sou uma árvore seca, eu não tenho mais como perpetuar a minha geração. Ele não podia ter filhos. Então ele se olhava e dizia, eu sou uma árvore seca diante do Senhor. E ele começa a, de alguma forma, se depreciar, se subvalorizar. E aqui eu não quero alimentar o ego de nenhum dos personagens do texto, e nem nossos. Mas Deus, para essas pessoas, vai dizer, primeiro sobre os eunucos, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, olha o comportamento desses homens. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Sabe o que Deus está falando para os eunucos? Por mais que vocês não possam ter filhos e vocês se considerem como árvores secas, eu digo a vocês que o que vocês recebem de mim é muito melhor do que vocês tivessem filhos. E Deus não é contra a família, pelo contrário. Vitinho que o diga, né? Pai Abraão, pai de multidões. Deus não é contra o crescer e multiplicar, até porque é uma ordem dele mesmo. Mas ele quer que os homens descansem numa realidade de que ele é maior do que tudo. Ele é suficiente. Porque a verdade, irmãos, é que nos nossos dias, muitos prospectam uma realização de vida na sua própria família. Depositam a sua esperança de ser bem-sucedido na sua própria família. Deus não é contrário à família, Deus não é adverso a isso, pelo contrário. Deus ama famílias e famílias regeneradas, famílias bem estruturadas, sólidas, de mulheres que amam seus maridos e se dedicam a eles, maridos que se dedicam às suas esposas e amam as suas esposas, de pais que amam os filhos, de filhos que obedecem aos pais. Mas Deus é maior do que tudo isso. Ainda que uma mãe abandone um filho, Deus não abandona o seu povo. E tudo isso é fruto da graça de Deus. Precisamos descansar na graça de Deus, mesmo diante das maiores adversidades da nossa vida.
A recompensa de Deus é maior do que uma mulher gerar um filho. A recompensa de Deus é maior do que um homem chegar ao maior cargo que ele poderia almejar na sua vida profissional. A recompensa de Deus, ela é maior do que uma família muito bem estruturada, porque a recompensa de Deus é o próprio Deus. A recompensa do Senhor é o próprio Senhor. E o Senhor dá a esses homens que lhe obedecem por amor uma reputação eterna. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial, um marco e um nome melhor do que de filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Um nome que só os salvos têm. Que só os salvos conhecerão de Deus. E mais uma vez, Isaías usa verbos que denotam persistência na continuidade. Não são só aqueles que guardaram um sábado no mês, ou um sábado no ano, mas são homens que agradam, que escolheram agradar a Deus com as suas vidas, com a sua entrega, com a sua dedicação, com uma vida de entrega e uma vida de devoção. E aos estrangeiros, ele diz, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor. Vê como no caso dos eunucos, ele fala, aqueles que guardam os meus sábados, aqueles que tiram tempo de dedicação, de uma vida de dedicação, e os eunucos escolhem aquilo que agradam o Senhor e abraçam a aliança. E aos estrangeiros ele diz que são aqueles que se aproximam do Senhor. São aqueles que decidiram se aproximar de Deus. A gente viu algumas semanas atrás como Deus se apresenta para os encontros, e a verdade é que o povo não se apresentava para o encontro com Deus. E Deus está falando aqui, aqueles que correspondem ao meu chamado, aqueles que se aproximam da minha aproximação, redundantemente falando, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo desse modo servos dele, sim, todos que guardam o sábado e não profanando, abraçam a minha aliança. Verso 7 diz, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Talvez a gente não consiga mensurar o que Isaías está falando. Isaías está jogando para um tempo bem à frente, na Nova Jerusalém, onde ele está dizendo assim, aqueles que respondem ao meu chamado, que confiam em mim, que correspondem ao meu chamado de relacionamento, de comunhão, eu vou levar esse povo ao meu santo monte, à minha casa, e eu vou dar alegria a eles. Você consegue ver o contraste disso? Deixa eu beber uma água, senão minha voz vai embora. Aos eunucos, Deus diz que a presença do próprio Deus é melhor do que os filhos, é melhor do que ter uma geração à frente. Aos estrangeiros, aos abandonados pela aliança, vamos dizer assim, entre aspas, Deus diz que o que ele tem é muito melhor do que só fazer parte de um povo, de uma nacionalidade, de uma cultura nacional. Deus diz, fiquem tranquilos, porque um dia eu vou levar vocês à minha casa e eu vou dar alegria a vocês. Eu vou dar alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus não é exclusivo no sentido de excluir, mas Ele é inclusivo, como eu disse.
Mas você vê como tem uma resposta do homem ao chamado que Deus faz? Não uma resposta de salvação, porque a salvação não depende da nossa resposta, mas como Deus leva essas pessoas que correspondem ao chamado dele para um encontro. Como ele fazia no Éden, na viração dos dias. E o homem tinha deleite em Deus, até que um dia ele parou de olhar para Deus. Para aqueles que devotam a sua vida ao Senhor, que entregam a sua vida ao Senhor, a recompensa é: eu os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Existe uma alegria, irmãos, que nós ainda não experimentamos. Existe uma alegria que a igreja ainda não provou, mas que um dia nós vamos experimentar. Nós vamos nos banquetear numa mesa com a presença do próprio Deus, onde o Senhor serve os seus filhos. Eu fico imaginando como seria esse dia e eu tenho certeza que a minha mente não consegue traduzir o que vai ser esse dia. Mas eu olho para esse dia e fico: Senhor, como vai ser glorioso isso? Como vai ser belo um dia em que o Senhor vai nos dar a sua alegria no seu monte, onde toda lágrima é enxugada dos rostos e Deus habita entre nós. É fruto da graça de Deus, é fruto da misericórdia de Deus, é fruto da obra soberana de Deus. E aí eu pergunto: tem como a gente viver apático diante dessas revelações de Deus? Tem como a igreja viver sem fome e sem sede por um Deus desse? Não tem como, irmãos. Não tem como. John Oswald vai dizer sobre Isaías 56 que esse capítulo ele quebra a lógica étnica da religião antiga. A fé no Senhor substitui a linhagem. O coração obediente é o novo critério da aliança. Não é mais a descendência ou a nacionalidade de uma pessoa, mas é um coração obediente. Um coração que ama obedecer. E não só que obedece porque olha para Deus como um Deus castigador. Um velho de barba branca sentado numa cadeira, como a gente sempre fala, anotando com uma prancheta na sua mão. Esse aqui deu mole hoje. Esse aqui deu mole. Essa aqui errou. Esse aqui estava dormindo no culto. Embora eu acho que esse aí Deus faz uma anotação de rodapé mesmo, né? Mas são aqueles que amam obedecer os mandamentos de Deus. Esse é o critério da nova aliança. E essa mensagem, ela é uma clara antecipação do Evangelho. Porque em Cristo as barreiras entre judeus e gentios foram derrubadas. E aí, mais uma vez, a gente vai recorrer ao apóstolo Paulo, quando ele diz, mais uma vez, lá em Efésios 2, do verso 14 ao 19, se você puder, abre aí comigo, Efésios 2, do 14 ao 19, onde Paulo diz: porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu jurava que no final desse versículo vocês iam gritar.
Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos membros da família de Deus. Não somos membros da família do Elon Musk. Não somos membros da família do Bill Gates. Somos membros da família de Deus. De Deus. Por meio da cruz, Jesus rompe a inimizade. Por meio da cruz, Jesus rompe uma parede de separação. Agora ambos, judeus e gentios, fazem parte de uma mesma família, uma grande família. Na cruz, Jesus abre o caminho para todos aqueles que creem. E ele faz isso sem uma distinção de cor, de classe, de passado, de aquisição financeira. Christopher Wright, no seu livro A Missão de Deus, ele vai dizer que Deus não muda o padrão da sua aliança, ele amplia o alcance da sua misericórdia. A misericórdia de Deus alcança um povo distante e o traz para perto e o torna família. Tudo isso, irmãos, parece às vezes desconexo, mas é fruto de uma coisa: graça de Deus. Graça e misericórdia do Senhor. E a gente cantou efusivamente aqui hoje de manhã. Cantamos sobre a obra de Jesus, cantamos sobre o nosso compromisso em não dar descanso aos nossos olhos, em não dormirmos na nossa cama confortável. E como o Léo disse, não tem a ver com você nunca mais dormir, ou com você ter noites de insônia, mas tem a ver com o nosso compromisso, mediante a tão grande graça, misericórdia e amor que alcança a nossa vida. Talvez a igreja do Senhor precise crescer um pouco mais no entendimento da própria graça. O entendimento da misericórdia do Senhor que nos alcança, que nos alcançou, que nos alcança e que amanhã certamente nos alcançará. Porque não tem como um cristão viver uma vida apática e desanimada diante da graça de Deus. Não tem como a gente ser satisfeito com a nossa própria vida, por melhor que você possa julgar que a sua vida está, diante de tão grande graça e amor. É uma maravilhosa graça, como a gente cantou aqui na semana passada. E esse texto, ele fala a nós algumas outras coisas. E fala até sobre a missão da igreja, e eu poderia dizer a missão da igreja contemporânea. Contemporânea hoje, tá, irmãos? Que é ser um lugar de inclusão e de acolhimento. Porque às vezes as diferenças tendem a nos separar. O fulano não se veste que nem eu, o fulano não fala como eu, o fulano não gosta das mesmas coisas que eu. E aí a gente vai criando barreiras e limitadores onde não era para existir, porque o próprio Cristo já derrubou a parede que existia, o muro que existia. Isso fala sobre a missão da igreja. Não é sobre tolerar pecados. Entendam que não tem a ver com tolerar pecados. Mas entender que as diferenças humanas, os paradigmas humanos não podem separar o povo de Deus. Não devem separar o povo de Deus. E dentro do nosso contexto atual de mundo, a gente pode levantar vários exemplos aqui, inclusive exemplos sensíveis, sobre se um homossexual entrasse aqui hoje. A gente não aceita a prática, porque a gente entende que é algo contrário ao pensamento de Deus.
Mas qual é a nossa resposta em abraçar uma pessoa que entra aqui desse jeito? São dilemas dos nossos dias. Se uma pessoa entra e fala, eu tenho problema com drogas, qual é a nossa resposta? A gente levanta um muro ou a gente expõe a graça? Ou a gente expõe o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus? Então são dilemas que o texto levanta para nós, porque eunucos e estrangeiros eram classes marginalizadas da época. Eram classes que o povo judeu não tinha muito contato. E a gente pode levantar outros exemplos aqui. E a igreja precisa ser atenta e sensível a isso. Óbvio, como eu disse, não é tolerar o pecado. É advertir quanto a um modelo de vida santo, distinto. Mas entender que a missão da igreja também é anunciar a salvação de Deus a essas pessoas. Que a gente talvez nem possa dizer que são minorias, como a gente diria alguns anos atrás. A gente precisa estar pronto, minimamente maduros, para anunciar a salvação e a graça a pessoas que a gente julga que não devem fazer parte do nosso contexto. A gente, que eu digo, a igreja como um todo, tá, irmãos? Não estou falando exclusivamente da comunidade Manifesto, não. A graça de Deus que nos salva, a graça de Deus que nos transforma, não é o meu modo de vestir, não é que tipo de música que eu gosto, não é se eu torço para o time A, para o time B ou para o time C. É a graça de Deus que me transforma, que me salva. E o povo de Deus, historicamente falando, ele sempre foi um povo chamado a justamente anunciar essa distinção, esse procedimento de vida diferente, que é coerente com os mandamentos do Senhor. Mas parece que várias coisas bombardeiam os nossos dias e o nosso coração e a nossa mente. E a gente começa a se assimilar e, como Keller diz, a se superadaptar a uma cultura mundana. Porque talvez no seu trabalho você seja o único cristão ou um dos poucos. E se você não ficar naquela rodinha de amigos que conversam coisas inapropriadas, as pessoas vão pensar mal de você. Mas é para isso que a gente foi chamado, irmãos. É para as pessoas olharem e falar assim, cara, é diferente mesmo. Aquele ali, aquela ali não é igual, não. Com aquele cara, com aquela menina, cara, tem piadinha que não dá para a gente fazer perto, não, irmão. A gente tem que ter cuidado perto dele. E esses dias eu estava no trabalho, eu tenho meditado muito sobre isso. E tem um cara lá que ele, gente boa, muito legal, de outra religião. E ele é um cara assim meio, posso dizer, promíscuo assim, no jeito de falar. E ele fala, caraca lá, não sei o que lá, não sei o que. Eu falei, não, irmão, nem me aponta esses negócios, porque eu só olho para uma mulher na minha vida. De repente, para ele, eu sou extremista, porque ele sabe que eu sou cristão. Mas não tem como a gente se comportar diferente. Não tem como a gente ser diferente. E a nossa reputação, muitas vezes, fala muito alto. A gente quer manter uma reputação de amigo de todo mundo, de ser amigável com todos e, no quanto puder, irmãos, mantenha a paz com todos, mandamento bíblico. Mas o mundo lá fora precisa ver que existe um povo diferente. Um povo não só que se comporta diferente no seu trabalho, na sua dinâmica social, mas que quando eles olham para a gente, eles devem falar assim,
aquele cara, aquela mulher, ele tem fome e sede por outra coisa que eu não tenho. Por algo que eu nem sei explicar. Porque a nossa maior recompensa, assim como foi dos eunucos e dos estrangeiros, não era ter filhos ou fazer parte de um grupo social na qual eles eram excluídos. A nossa maior recompensa é ter um nome dado por Deus na eternidade e de receber alegria no santo monte do Senhor. A recompensa da igreja não tem a ver com esse tempo de agora, por mais que nós recebamos muitos presentes de Deus. A recompensa da igreja tem a ver com a eternidade. E os nossos olhos não podem estar distantes da eternidade. A verdade é essa. Como eu falei no início, talvez hoje seja um dia de alegria pela graça proveniente de Deus que alcança a nossa vida. Para outros seja um dia de reflexão. Para outros seja um dia de arrependimento. Arrependimento porque talvez lá no seu trabalho, no seu contexto social, você não consegue se abster de certas brincadeiras. E quando eu falo isso, queridos, eu não estou falando só para os homens não, tá? Talvez as mulheres consigam facilmente identificar, acredito que muito melhor do que eu, alguns contextos que são mais relacionados às mulheres, às conversas das mulheres, às tentações das mulheres. Mas todos nós temos as nossas dificuldades, mas todos nós somos chamados a viver um caráter de Cristo. A viver de uma maneira como as pessoas olhem e digam, ali vai uma pessoa diferente. Ali vai uma pessoa que parece que imita Jesus de verdade, cara. E quando a igreja começa a viver manifestando Cristo, não vão ser todas as pessoas do seu trabalho, do seu convívio, mas sempre tem aquele que fala assim, cara, eu quero isso. Tem um cara lá no meu trabalho, que um dia a gente estava, ele é do meu setor, mas não faz a mesma função que eu, e eu fui designado para ajudar ele numa função. E no final do dia eu estava cansado, eu estava encostado assim, debruçado num apoio, e ele leu essa tatuagem. E ele falou assim, caraca, Yeshua, né? Aí eu falei, não, é Yahweh e tal. Ele, Yahweh é o nome de Deus, não é? Aí ele falou assim, pô, você é cristão? Eu falei, sou. Eu falei, pô, que legal, não sei o que. Eu falei, você é cristão? Aí ele, não sou não tenho religião e tal, não sei o quê. E no dia seguinte, a gente estava tomando café, e estava eu, ele, o outro rapaz que eu citei primeiramente, que ele é de uma outra religião, mais um que é da mesma religião desse, ele é macumbeiro, e um outro rapaz que é agnóstico. E ele falando assim, caramba, que legal, cara, eu estou numa mesa com um cristão, com 2 macumbeiros e com um agnóstico. Só que eu estou percebendo que a pessoa que ele mais tem se aproximado, e talvez até intencionalmente, não é um macumbeiro nem um agnóstico. Eu percebo que ele está se aproximando de mim. E aí ele conversa, puxa assunto, as brincadeiras dele já está diminuindo o ritmo, está frenético, e eu estou só olhando para ele e orando. Falei, Deus, me dá oportunidade, na hora certa. Enquanto isso, eu vou viver como um cristão. Mas as oportunidades, irmãos, assim como as tentações, elas estão para a gente aí. E muitas vezes está só faltando a gente viver. E eu nem sei se eu posso falar só faltando. Mas está faltando a gente viver com o caráter de um cristão genuíno. Que ama obedecer ao Senhor. Não é porque obedece porque o pastor mandou. Mas que ama obedecer ao Senhor. Que tem prazer na lei de Deus, nela medita dia e noite, e vive a sua vida nisso. Porque a nossa recompensa é maior do que filhos e um pertencimento a um grupo social. A nossa maior recompensa é ouvir do próprio Senhor, venha bendito do meu Pai. A maior recompensa da igreja, ela é futura. E ela é eterna. Passar uma eternidade ao lado de Deus,
desfrutando de quem Ele é e conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e conhecendo o Senhor, porque Ele é inesgotável no seu ser. A gente cantou: minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. Para sempre clamarei, faz em mim o Teu querer. E uma das partes do querer de Deus é isso: vivam vidas santas, que manifestem Jesus nos seus contextos sociais. Nem que você tenha que tomar café, almoçar e jantar no seu trabalho sozinho, porque as pessoas olham para você diferente, mas viva como um cristão. Viva como uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus, tem um monte, a gente não precisa imitar elas. Tem um monte já. Deus está chamando a igreja. Sempre esteve, mas parece que o Senhor tem enfatizado: confie, venha para um relacionamento, aceita o chamado, entenda o que é graça. A cada dia que passa, irmãos, a gente está mais perto de um avivamento. Amanhã a gente vai estar mais perto do que hoje. Na terça a gente vai estar mais perto do que na segunda. Deus traz vida ao que está morto num avivamento? Sim. Essa é justamente uma das funções, por dizer assim, do avivamento. Mas como foi dito aqui na quinta-feira, é preciso estar preparado, é preciso se preparar, se dedicar, o mínimo de preparação necessário. Que a gente viva como esses eunucos e estrangeiros que ouviram do Senhor. Pessoas que escolheram se devotar a Deus, escolheram viver uma vida distinta da sociedade, escolheram o lado bom da vida, que é Deus. Talvez você hoje só agradeça ao Senhor, mas talvez seja um dia de arrependimento para alguém. E como igreja a gente quer orar por vocês. Como igreja a gente quer louvar o Senhor e agradecer pela maravilhosa graça de Deus que nos alcança. Mas também queremos orar por pessoas que sentem que precisam se arrepender. Sentem que precisam viver diferente do que têm vivido. Essa é a exposição que eu tinha para hoje. No verso 8, para finalizar, ele diz: assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. A nossa vida de uma devoção e de uma entrega na totalidade anuncia Deus. E a esses que a gente anuncia, muitos ainda vão ser chamados pelo Senhor. Existem muitos que ainda vão se reunir à família de Deus. E a gente tem esse papel: manifestar a fragrância, conhecimento de Cristo. Manifestar a fragrância do conhecimento de Cristo onde a gente ande. Cristo é luz, e por meio de nós a sua luz brilha em lugares de trevas. Que a igreja saiba se posicionar nesses lugares. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe.